Você está no canal Adoração nas Nuvens e você acabou de ouvir um improviso realizado em cima de uma backing track do YouTube, uma balada. Logo ao término da gravação desse vídeo, nós estaremos disponibilizando essa backing tracking. Nessa backing tracking, nós utilizamos naturalmente a Moore GE100. E nós estamos nos propondo a ajudar aos amigos, músicos, instrumentistas, guitarristas a programar essa pedaleira. Como eu disse, a nossa intenção não é auxiliar tecnicamente como programar a pedaleira. A nossa intenção é ajudar os músicos a encontrar o melhor timbre, a fazer o registro do melhor efeito, fazer com que a pedaleira tenha o melhor resultado em relação à música que esse músico quer executar. Este é o nosso objetivo. Então vamos a esta explicação desta primeira troca de experiências que nós realizamos com a Moore GE100. Nós criamos um banco chamado U18. Essa pedaleira ela só possibilita que você utilize o banco que se inicia com U. São vários bancos que se iniciam com essa letra e você pode fazer a programação da sua pedaleira a partir desses bancos. E nós denominamos esse banco de Fender Blues, porque o resultado do efeito que nós conseguimos produzir lembrou um pouco o estilo da Fender, muito embora nós estejamos usando uma guitarra Ibanez, a Ibanez Gil. Como eu disse, é a guitarra que talvez tenha se adaptado melhor à programação da pedaleira Moore. Nós temos outras guitarras, mas essa guitarra foi a que melhor respondeu à programação dessa pedaleira. Então vamos aos bancos que nós fizemos o registro, ao nível de cada efeito que nós utilizamos para fazer o registro do efeito que você ouviu nesse improviso que nós acabamos de executar nessa backing track de balada. Primeiro banco, o Puri Bost. Esse banco é basicamente de volume. Então nós utilizamos o volume 65, o tone 50 e o ganho 50. É importante registrar que o tone dessa pedaleira ele tem uma tendência a registros de sons agudos. Então se você subir acima dos 50, você já vai atingir níveis de agudo que muitas vezes você não deseja. Então nós limitamos, nesse caso, em relação a esse timbre que nós usamos, 50. O ganho também nós limitamos aos 50. Poderíamos até colocar um pouco mais de ganho. Você sabe que o ganho diferencia do volume, porque o volume ele aumenta o som. O ganho ele dá corpo, ele dá uma substância, ele dá um corpo melhor ao som que você quer. Então nós demos 50 de ganho. Partindo para o próximo registro. O Tube Drive foi o tipo de efeito que nós escolhemos. Nós tínhamos vários efeitos para escolher. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, que estão disponíveis na nossa pedaleira. Quando você aperta aqui esse botão do lado direito, você tem a possibilidade de alterar o registro dos efeitos que você está utilizando, porque o cursor interno da pedaleira ele vai apontar exatamente para o local que você quer fazer a mudança. Então, volume, drive, tone, tube drive. Então você tem, eu utilizei o tube drive, mas você tem a possibilidade do Joycer drive, um outro tipo de drive, um outro timbre de drive, vintage
que também você pode utilizar, que também é um outro tipo. O Super Drive, que é um drive extremamente carregado. O Brink Drive. O Split Drive. O Modern OD, que também é um overdrive pesado. O Classic Overdrive. O Distortion é muito poderoso, é um Distortion bastante pesado também, né? O de fábrica, que é o Fab DS Distortion, né, de fábrica. Modern Distorção. O Fuzz, você tem algumas opções de Fuzz que são muito boas, muito bons nessa pedaleira. Então você tem aí o primeiro Fuzz, o Face Fuzz, o Bend Fuzz, o Hog Fuzz. Na sua maioria, os efeitos de Fuzz são muito bons, mas no caso eu optei pelo Tube Drive, Metal Club. Então você tem várias possibilidades, até o acústico, que é praticamente sem efeito, não tem efeito nenhum, praticamente sem efeito não tem efeito nenhum, é a simulação da guitarra acústica, o acústico A e o acústico B. O Flash Boost, que é uma distorção leve, também entra um drive, mas é uma distorção leve. O Preamp Overdrive, que também é um drive razoavelmente pesado, né? Um preamp muito interessante. E o Tube Drive, que é o que eu escolhi. Depois de fazer várias pesquisas com esse timbre que eu programei, eu preferi o Tube Drive. Então você tem essas possibilidades. Como eu disse, eu utilizei o volume 82. O volume não tem problema, você coloca de acordo com a sua vontade. Isso não altera muito, a não ser naturalmente o volume que você deseja. Mas o drive você tem que tomar o cuidado. Se você colocar um drive acima daquilo que você tem interesse, acima daquilo que você pensou, realmente você pode prejudicar o timbre que você está programando. Você pode exagerar na dose e aquele timbre não vai ficar tão bom. E o Tone 08. Por que 08? Porque essa pedaleira ela tem uma tendência a agudo. Ela, já a fabricação dela valoriza muito o agudo. Então eu coloquei o mínimo de agudo, porque eu quero explorar um pouco mais do grave da pedaleira, do médio e do grave. Então nesse caso eu coloquei 0,008 de tone, porque se eu colocar um pouquinho mais, o agudo fica um pouco acima daquilo que eu desejo, ou seja, fica um pouco exagerado. Vamos aos outros bancos. Banco Bassman, aqui no caso é o amplificador. Aqui está mostrando que é o amp. O amplificador que eu utilizei foi o Bassman. Como os outros bancos, você tem várias opções de amplificador. Eu sinto uma grande diferença no Bassman. Sinto uma grande diferença. Vamos mostrar aqui para vocês as possibilidades. Apertei, escolhi o amplificador. Vou girar para a direita, posso girar também para a esquerda, tanto faz. Mas ó, amplificador Jazz Clean, que é naturalmente um amplificador de jazz limpo. Você tem uma possibilidade. A função Clean, que é a guitarra limpa, você tem outra possibilidade. Esse é mais pesado, já é um amplificador que possibilita uma distorção maior. O S-Star, a mesma coisa, o SA-Star. O Blitz 800, esse é pesadíssimo, é um amplificador que, independentemente da regulagem que você faz, você vai obter muita distorção, entendeu? Então, o Blitz 30 é um pouquinho menos, né? E o Bassman que eu gosto de utilizar, porque ele me dá mais possibilidade de eu explorar os médios e os graves, né? Que é exatamente o que eu busco nessa pedaleira, dependendo do som que eu estou fazendo. E aqui você vai ver que na questão do amplificador, eu coloquei o volume 100, que eu precisei colocar o volume 100 para alcançar o volume que eu desejava. O ganho 95 para dar uma encorpada, né, no som do baixo. Não é volume ou encorpada, você
você dá uma encorpada na característica do som. O low, que é um pouquinho, o 003, um pouquinho de baixo, e o height, que é o agudo, eu coloquei no 41, não coloquei acima dos 50, porque se eu colocasse acima dos 50, ia exagerar, né? Ia ser além daquilo que eu desejava. Então essa é a função do amplificador. Vamos em frente. Noise gate, eu tive a necessidade de colocar o 83, e o noise gate dessa pedaleira é excelente. Quando você entra com o noise gate, realmente você elimina todos os ruídos. E eu entrei com 83, eu precisei utilizar porque está com um pouquinho de drive, está com um pouquinho de distorção, então eu precisei colocar o noise gate a 83 para eliminar todos os ruídos do som que eu programei na pedaleira. O equalizador, aqui é importantíssimo você ter esse cuidado. Aqui o mais grave, 160, aqui o médio e aqui o agudo. No caso aqui do mais grave, eu coloquei 0, portanto, praticamente o som da guitarra, né, sem grandes alterações. No 800, o 0, que seria o médio, deixei basicamente o fret, né, o som da guitarra. E aqui no mais agudo eu coloquei 0,1, para dar uma destacada no timbre que eu programei no pedal, né? Então ficou mais 0,1 no equalizador. Nesse banco, que é o banco de chorus, flanger, filtro, vibrato, trêmulo, phaser, flanger, né? Eu deixei no desligado. Eu não utilizei nenhum desses bancos. Não utilizei nenhum desses sons. Aqui também é a mesma coisa, não utilizei, deixei desligado em off, né? Aqui, se você quer acionar no caso aqui é um reverb dinâmico, é só você apertar essa função aqui on off, desliga, desliga, e você liga ou desliga o efeito que você quer. No caso eu deixei desligado porque eu não quero usar nenhum desses efeitos. A mesma coisa a simulação aqui no caso quarto, né? Sala, né? Hall, salão, né? Salão, a igreja. Isso aqui tudo são efeitos efeitos de simulação de reverb, né? Eu não utilizei nenhum também porque eu deixei desligado. Eu não quis entrar com esse som no efeito que eu programei. Então está desligado. Se eu apertar aqui eu ligo. No caso aqui está desligado. E aqui a bateria, simulação de bateria. São 40 bancos de bateria. Naturalmente não vou utilizar porque não estou tocando ao vivo. O volume, eu sugiro que você sempre se preocupe em manter o volume na metade. Se você precisar, você aumenta um pouquinho. A saída, eu utilizo a mesa e utilizo o amplificador. Então a minha saída ela tem que ser line out, porque se eu usasse o amplificador direto seria para o ampli direto, to amp. Então no caso eu utilizo o line out, que é o melhor resultado que eu obtenho. E acabamos a nossa programação. Qual é a moral da história? Qual é o resultado da nossa conversa? Que você tem que partir do pressuposto dos 50. Que você não pode imaginar que você introduzindo muito efeito, você vai ter um bom resultado. Nessa pedaleira você tem que pensar o seguinte: o mais é menos. Você tem que pensar o seguinte: eu parto dos 50, que é metade guitarra, metade pedaleira, sem que a pedaleira esteja influenciando muito no som da guitarra. Eu parto dos 50 para menos. Quando é extremamente necessário, por exemplo, o volume, eu vou lá para os 70, 80 sem problema. Agora os drive eu tenho que tomar cuidado. Agora os efeitos de reverb eu tenho que tomar cuidado. Delay eu tenho que tomar cuidado.
Os demais efeitos que ela tem, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso exagerar, porque senão ela provoca um efeito artificial.